Eles estavam andando a caminho de casa, devagar, contra o vento frio do oeste, em direção ao pôr do sol até sua casa em Emmaus. São aproximadamente 11 quilômetros pela estrada de Jafa, saindo de Jerusalém. Era um local de acampamento romano longe o bastante, mas perto em caso de necessidade. Esses dois discípulos, decepcionados, Cleófas e um amigo, estavam andando para casa, tristes, pensando nos acontecimentos de 3 dias anteriores, quando uma terceira pessoa se juntou a eles. E na história que tem sido descrita como a história de graça e charme singular, é uma das mais belas histórias do mundo. Uma terceira pessoa se juntou aos dois na caminhada e começou a conversar com eles e os perguntou: o que são essas coisas que estão acontecendo? E ele disse: você é o único estranho em toda Jerusalém que não ouviu falar sobre o que aconteceu nos últimos 3 dias? E ele disse: que coisas? E eles disseram: sobre Jesus de Nazaré, que era um profeta de Deus, e ele era poderoso com as palavras. E o nosso sumo sacerdote o prendeu, e o condenou, e o entregou aos romanos, que o crucificaram. E Jesus disse a eles: que coração lento e tolo, tolo, por acreditar naquilo que todos os escritos já disseram. Não seria necessário que o Messias sofresse e padecesse as dores? E com todos os escritos, ele começou a explicar coisas relacionadas a ele mesmo. E então o sol já estava se pondo. E ao chegarem ao vilarejo de Emmaus, ele iria prosseguir. Mas eles o detiveram e o convidaram para uma refeição. Ao se sentarem, Jesus pegou o pão e o partiu. E talvez tenha sido a maneira como suas mangas se moveram, ou a maneira como segurou o pão, ou talvez tenha visto as marcas das chagas na sua mão. Eu não sei, mas eles perceberam que estavam diante do Senhor ressuscitado. E ele foi embora. E eles se entreolharam e disseram: era o Senhor? Pensei que meu coração ia explodir dentro de mim quando ele abriu os escritos enquanto andávamos pela estrada. E depois eles saíram de casa e correram de volta para Jerusalém, aparecendo na sala superior e contando a Pedro e a João que eles tinham visto o Senhor. Mas Pedro dizia: nós vimos o Senhor, ele ressuscitou dos mortos, apareceu para nós. E depois que Pedro terminou de contar sua história, eles tiveram a chance de contar como é que ao mesmo tempo ele havia aparecido para eles. E essa foi a mensagem do Cristo ressuscitado para os primeiros discípulos. E em milhares de vilarejos desde então, em milhares de domingos, onde quer que o pão tenha sido repartido em memória de Jesus, eles sentiram em seu coração um estranho calor, como se reconhecessem a presença do Cristo ressuscitado. Foi uma das coisas mais naturais de todas que Jesus fez, ir até os discípulos onde eles estivessem. E depois da ressurreição, Pedro disse aos outros discípulos da forma mais comum: eu vou pescar. E saiu para pescar, aqui no mar da Galileia, onde Jesus o chamou pela primeira vez. E eles saíram para uma pescaria a noite toda, e não pegaram nada. E os escritos nos contam que, de repente, quando o sol estava começando a nascer nas águas calmas do lago, numa distância aproximadamente de 100 metros, alguém na margem gritava: amigos, conseguiram alguma coisa? E alguém respondeu: nadinha. E a voz disse: joguem a rede do outro lado. E eles o fizeram pelo lado direito do barco, e puxaram a rede. E João, olhando para cima, olhou para as margens e disse: é o Senhor! E Pedro imediatamente se jogou nas águas, pois eles estavam apenas a 100 metros de distância. E Pedro nadou em direção a Jesus, e ao chegar à margem, ele viu uma pequena fogueira acesa. Na margem do rio, havia alguns peixes. O fato ficou conhecido como os peixes de Pedro. Assim ficou conhecida a história. Bem, ali estavam os peixes expostos sobre o carvão. E havia algumas bisnagas de pão. E ele gritou para os outros: camaradas, venham tomar café. E ao chegarem para tomar o café da manhã, eles viram que o peixe estava sobre o carvão. Não sei se foi pela maneira que ele segurou o pão, mas de repente eles perceberam que estavam diante de Cristo. Sabe, a grande verdade que ficou sobre tudo isso foi apenas que, quando Jesus aparecia para eles em uma estrada de pedras empoeirada em Emmaus, quando veio passando pelas travas das portas trancadas por temerem os judeus,
Ou então, quando ele apareceu no jardim. E agora ele apareceria, seja lá onde eles estivessem trabalhando. E a verdade da ressurreição, de repente, ficou clara para eles. Onde quer que estivessem, ele estaria presente. E Jesus perguntou durante o café da manhã: vocês me amam? Então vão pelo mundo e contem a outras pessoas e cuidem delas. E foi aí que ele lhes deu uma nova tarefa. Onde quer que fossem, noite após noite, independentemente de onde quisessem ir, em todo lugar, ele estaria com eles. Hoje, na cidade de Belém, árabes e judeus trabalham juntos em paz, explorando as possibilidades comerciais de cristãos que visitam Belém. Se você quiser encontrar as origens de Jesus Cristo, você deve vir a Belém. Nós viemos até aqui muitas semanas atrás, na nossa série para descobrir a rota histórica do nascimento de Jesus. Mas hoje, se você quer descobrir mais sobre a vida e os ensinamentos de Jesus, você não precisa vir até Belém. Você pode ir a qualquer outro lugar do mundo, pois o cristianismo está espalhado em todos os países do mundo. Quando José e Maria vieram para Belém pela primeira vez, não havia quartos para eles nas pousadas. Mas atualmente, em todo o mundo, em todos os países do mundo, existem milhares de cristãos que foram batizados com o nome de Jesus Cristo. O cristianismo se tornou a religião com mais influência e a mais penetrante do mundo. Após a ressurreição, Jesus apareceu para seus discípulos e os perguntou se poderiam se encontrar no topo de uma certa montanha. E eles foram para tal montanha, e foi ali que ele disse: toda autoridade foi dada a mim por Deus, e todo o poder é meu. Quero que vocês andem pelo mundo e preguem o Evangelho, e tornem as pessoas em todos os lugares meus discípulos. Quero que vocês os ensinem tudo o que passei para vocês, e quero que os batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E onde quer que vocês estejam, eu estarei sempre com vocês. E esta foi a última frase que fez com que o cristianismo se diferenciasse de todas as outras religiões do mundo, e que se tornasse um empurrão missionário, evangélico e também evangelista. Em todos os lugares do mundo, cristãos se voltaram a Jesus e aos seus ensinamentos. Eles levaram educação, saneamento, boa saúde e todas as lições do mundo ocidental para todos os países do mundo. O século XIX pode ser chamado de o grande século das missões. E atualmente existem 70 mil missionários trabalhando em outros países do mundo, levando tudo aquilo que pode gerar mais benefícios para mais pessoas. E foram eles que traduziram a Bíblia para pelo menos umas 1.800 línguas, fazendo com que seja a publicação mais traduzida na história mundial. E foi dessa forma que os discípulos se espalharam pelo mundo e procuraram obedecer fielmente à ordem final de Jesus Cristo. Eles tinham autoridade, e só o que lhes faltava era o poder. E Jesus lhes prometeu que eles receberiam o poder.
Ele ordenou que esperassem em Jerusalém até que o poder caísse sobre eles. E exatamente 50 dias após a ressurreição, ao se reunirem para o Pentecostes, para celebrar os 50 dias, foi então que o poder caiu sobre eles. O Espírito Santo caiu sobre eles de forma memorável, e os enchendo de coragem e determinação por Jesus Cristo. Jesus havia prometido: se eu for embora, pedirei ao Pai, e ele enviará um novo acolhedor, um novo ajudante, um defensor, um conselheiro, alguém que estará ao seu lado sempre dando força no seu testemunho sobre mim. Ele, o Espírito Santo, trará para sua memória tudo o que eu sempre ensinei. Então, no dia do Pentecostes, o Espírito Santo veio enchendo seu coração de tal forma que eles testemunharam para Jesus. Lemos que 3.000 pessoas foram então batizadas, e depois 5.000. E pouco depois, diante de todo o mundo, a mensagem do Evangelho cristão foi espalhada. A presença de Deus foi sentida em sua vida de uma nova maneira. Assim como os judeus no passado teriam associado Deus ao Criador como juiz, os discípulos associavam Jesus a um amigo, a um professor. Então os cristãos de hoje em dia, em qualquer lugar, podem associar Deus a um ajudante, a um acolhedor. O Espírito Santo faz o trabalho para os cristãos do nosso testemunho. E nós o tornamos o nosso testemunho de fé em Jesus. Mas Jesus disse que o Espírito Santo condenaria todo o mundo de pecados. Ele os convenceria de toda a verdade sobre Jesus Cristo e os converteria então para a fé cristã. Descobrindo Jesus, volume 4, episódio 12, a vida de Jesus nos dias de hoje. Há 2.000 anos atrás, essa faixa de terra conhecida como Palestina, ocupada pelos romanos, testemunhou o nascimento de uma criança que mais tarde mudaria o mundo. Jesus Cristo nasceu em uma época em que o povo judeu sofria sob o domínio e pressão romana. Eles buscavam um Salvador, algum enviado de Deus que viesse e os tornasse livres, mas nunca imaginariam que Deus viria sob a forma de um bebê humano e que passaria 3 curtos anos espalhando a sua mensagem de amor antes de ser condenado à morte em uma cruz. Mas foi isso que aconteceu, e nesse episódio final de nossa série, observaremos Jesus de antigamente e de agora, e como vocês podem começar a sua própria peregrinação para descobrir Jesus. Jesus nasceu em Belém, uma vila sem muita importância que fica a um dia de viagem no sul de Jerusalém. Ele provavelmente nasceu em uma caverna usada para abrigar animais à noite. Hoje em dia, os turistas se satisfazem em visitar a Igreja da Santa Natividade, construída há cerca de 450 anos após o nascimento de Cristo. Mas foi nessa pequena vila que Deus veio à terra, na forma de um bebê. Seus pais, Maria e José, não moravam aqui. Eles estavam em Belém para participar de um recenseamento tributário. A cidade natal de José era Nazaré, a 70 quilômetros ao norte, em uma cidade montanhosa ao redor do lago da Galileia. Aqui José tinha uma carpintaria